A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um grande privilégio poder retornar à sua casa para partilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Este é o nosso compromisso, levar a mensagem do Evangelho a toda a nação brasileira. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, o Pentecostes, o derramamento do Espírito. Chame a sua família, se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra importantíssima para toda a igreja brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Mais uma vez estamos aqui com o nosso reverendo Augusto Nicodemos, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que recentemente no congresso da APECOM, ali em Águas de Lindóia, proferiu a mensagem, o desafio das universidades para os jovens cristãos. Reverendo, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigado. Reverendo, as igrejas têm preparado os seus jovens para entrarem na universidade? Eu acho que não. Teve uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, nos Estados Unidos, saiu em novembro do ano passado. Essa pesquisa indicava que 50% dos jovens evangélicos, quando entram na universidade, eles são afetados na sua crença. Alguns se tornam ateus, outros ficam desigrejados e outros ficam confusos e com muitas dúvidas, sem saber direito mais em que eles vão acreditar. Eu não tenho essa pesquisa aqui no Brasil, mas eu acho que se fosse feita a resposta, ou o resultado da pesquisa seria pior, porque nos Estados Unidos a igreja evangélica tem muita influência ainda, e no Brasil nem tanto. Por isso eu acredito que esse número seria muito pior. Então, também pela nossa experiência na universidade, o contato com universitários ao longo aí de muitos anos, nessa área na qual nós temos servido a Deus, eu diria que, infelizmente, as igrejas mandam para a universidade jovens completamente despreparados para o tipo de ambiente que eles vão encontrar lá. Um ambiente que nem sempre é um ambiente favorável ao cristianismo, na verdade é um ambiente até de hostilidade, com desafios intelectuais, desafios morais, a pressão de grupos dentro da própria universidade, de jovens que são muito voltados para a bebedeira, sexo livre e até mesmo uso de drogas. E o jovem cristão sai dali da mocidade, sai dali do grupo de adolescentes, entra na universidade onde ele não conhece ninguém e de repente ele é muito abalado, profundamente abalado. Então, infelizmente, esse é o quadro de despreparo dos jovens cristãos hoje quando eles adentram a universidade. Já que o ambiente universitário é um ambiente tão hostil, qual a saída para o jovem? Eu creio que, na verdade, começa em casa. Hoje em dia, o pai e a mãe cristãos, a família cristã, os pais cristãos, o que é que eles querem para o filho? Eles querem que o filho entre numa boa universidade, faça um bom curso, se gradue e arrume um emprego para continuar a sua vida. Então, os próprios pais não têm um alvo espiritual para o filho. Eles querem que o filho simplesmente vença na vida. Então, eu acho que começa em casa, Daniel, quando os pais procuram orientar os filhos e prepará-los para o que eles vão encontrar na universidade. Em seguida, vem o papel da própria igreja. A igreja deveria reconhecer o desafio, especialmente as igrejas tradicionais, como a própria Igreja Presbiteriana do Brasil, que atinge todos os níveis da população, mas se concentra mais na classe C, B e A, que é exatamente a classe de onde sai a maioria dos jovens que hoje estão indo para a universidade. Então, é um desafio e deveria, então, haver um preparo, classes especiais e pastores que se preocupam com essa situação, pastores que estudam mais, que estudem a questão do evolucionismo, do ateísmo, do naturalismo filosófico, para ajudar esses jovens a enfrentar o desafio. Então, passa pela família, passa pela igreja, classes especiais, e uma vez na universidade, não é só jogar na universidade.
a igreja deveria ter um programa de acompanhamento para ajudar esses jovens que às vezes está sozinho lá, não tem ninguém com quem ele possa se relacionar. Eu creio que passa por tudo isso. Eu, pessoalmente, passei pela ABU e na ABU nós militamos durante muito tempo dentro das universidades. E o senhor, enquanto chanceler de uma universidade confessional, que é a Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie, qual o conselho que o senhor daria para o pastor da igreja, para os pais e para os próprios jovens que estão adentrando na universidade diante dessa tão grande hostilidade que eles enfrentam dentro da universidade? Bom, eu diria para você, pastor, que você deveria estar preparado e alerta para o que está acontecendo com a mocidade, com os adolescentes da sua igreja e investir no preparo deles para esse momento da universidade. Há necessidade de um treinamento especial, há necessidade de ajuda, resposta a questões intelectuais, porque o jovem de fato vai ser contestado e desafiado dentro do ambiente universitário. E para os pais, eu diria que você deveria colocar seu filho em oração diante de Deus e ter para ele outros alvos que não somente o subir na vida financeiramente, mas que ele seja de fato um cristão comprometido e responsável. Pedir a Deus que proteja seu filho, sua filha, durante o tempo que ele vai enfrentar na universidade. E quando ele entrar, pastores e pais, fazer um acompanhamento e não deixá-lo largado, porque não existe vácuo. Alguma coisa vai preencher o vácuo da ausência do pastor, do pai e dos amigos ali. E se nós não ajudarmos, certamente os inimigos da nossa alma estarão lá para evangelizar nossos filhos e levá-los para outro caminho. O senhor usou um termo aí, desigrejados. O reverendo Augusto vai voltar no próximo programa tratando sobre esse tema. A mesma pesquisa que mostrou o crescimento dos evangélicos mostrou também que existe uma porta de saída que nós não estamos atentos, e esses são os desigrejados. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes com o tema Pentecostes, o derramamento do Espírito. Verdade e vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Oh Deus bendito, vem nos encher. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos tratar do tema proposto para o programa de hoje, que é o Pentecostes, o derramamento do Espírito. E vamos tratar desta matéria à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 42. O Pentecostes foi um marco na história da igreja, um divisor de águas na história do cristianismo. Jesus Cristo subiu aos céus e o Espírito Santo desceu à terra. Jesus enviou o Espírito para ser o outro Consolador, para estar para sempre com a igreja. O Pentecostes aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E diz a Bíblia que os 120 discípulos estavam no cenáculo, perseverando unânimes em oração, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Diz a Escritura que, estando eles reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo pousou uma sobre cada um deles, e ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Precisamos, em primeiro lugar, examinar esta descida do Espírito Santo.
É importante que Lucas, ao relatar este fato, usa dois símbolos do Espírito. O Espírito veio como um vento impetuoso. O vento é um símbolo do Espírito. E este símbolo retrata três verdades. Primeiro, o vento é livre, ele sopra aonde quer. Segundo, o vento é soberano. O homem pode medir a velocidade dos ventos, mas o homem não pode impedir que os ventos soprem. Terceiro, o vento é misterioso, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Em outras palavras, o Espírito Santo é livre. Ele sopra onde nós jamais imaginaríamos que ele iria soprar. Ele sopra onde nós não sopraríamos. O Espírito Santo sopra na rua, no hospital, em casa, na igreja, num campo de futebol. O Espírito Santo é soberano, porque a obra dele é eficaz, é irresistível. Ele sopra onde quer. Mas é misterioso porque nós não conseguimos compreender toda a obra que o Espírito Santo realiza no coração do homem, transformando facínoras em santos, pegando o homem na sarjeta e o levantando como príncipe. Esta é uma obra gloriosa do poder do Espírito Santo de Deus. Mas também o Espírito Santo vem em línguas como de fogo, e também o fogo é um símbolo do Espírito. E isso traz para nós 4 figuras. O Espírito Santo, como fogo, ele ilumina. Como fogo, ele purifica. Como fogo, ele aquece. Como fogo, ele alastra. O Espírito Santo vem para nos mostrar a verdade. O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele aponta para Jesus. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, não apenas está iluminado, mas o Espírito Santo nos convence de pecado e nos leva à santidade. Mais do que isso, o Espírito Santo nos aquece, inflama a nossa alma de zelo por Deus, de amor por Jesus, de sede de santidade. Mais do que isso, o fogo do Espírito Santo alastra, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele sai para testemunhar, para evangelizar, para proclamar as boas novas da salvação, e isso influencia o meio onde ele vive. Outro fato importante no Pentecoste foi o fenômeno das línguas. Diz a Bíblia que as multidões presentes em Jerusalém, judeus que moravam em diversas regiões do império, falando diversos idiomas e dialetos, ali presentes em Jerusalém, escutam os discípulos falando em outras línguas as grandezas de Deus, e cada um os ouvia em sua própria língua. Foi um milagre da fala e foi um milagre da audição. É bem verdade que o fenômeno das línguas em Atos, conforme entendemos, é distinto do fenômeno das línguas em Corinto. Aqui em Atos, línguas é profecia, é pregação, é palavra de Deus para os homens. Em Corinto, línguas é oração, é palavra do homem para Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos, todos falaram, os discípulos todos falaram em outras línguas as grandezas de Deus. Em Corinto, línguas é um dom espiritual e nem todos falam. Em Atos dos Apóstolos, não houve necessidade de interpretação. Em Corinto, as línguas são ininteligíveis e, a não ser que haja intérprete, a pessoa não pode falar na igreja. Em Atos, línguas foi uma evidência de que estavam cheios do Espírito Santo. Em Corinto, o dom espiritual de línguas não é evidência da plenitude do Espírito Santo, pois a igreja de Corinto era uma igreja carnal, uma igreja imatura espiritualmente, e os crentes falavam em línguas. Mas em Atos dos Apóstolos, as línguas eram faladas por todos. E aquele foi um fato que aconteceu pontualmente, não se repetiu mais. Ou seja, as línguas de Atos, elas não se repetiram,
mas em Corinto, como um dom espiritual, é um dom para edificação e deva se perpetuar ao longo da história da igreja, porque a última palavra de Paulo sobre este assunto é: não proibais o falar em línguas. Mas qual foi a reação da multidão em relação ao fenômeno extraordinário do Pentecostes? Quando o Espírito Santo desceu como um vento, como línguas de fogo, onde os discípulos falavam em outras línguas as grandezas de Deus. Quando a multidão se ajuntou, aconteceram 3 reações. Primeira delas, ceticismo. O que quer isso dizer? Segunda reação, preconceito. São galileus. Os galileus eram recebidos em Jerusalém com desprezo, com acepção, como se fosse gente de segunda classe. E a terceira atitude da multidão foi zombaria. Estão bêbados, não sabem o que estão falando. Mas, se o milagre não pôde iluminar a mente da multidão, é importante entender que nesta hora entra a pregação do apóstolo Pedro. Eu quero dizer uma coisa para você. Numa geração que procura tanto milagres, que corre tanto atrás de milagres, tão embriagada por milagres, o milagre é um sinal do poder de Deus, mas o milagre não é o Evangelho. Nós não podemos substituir a pregação do Evangelho pela busca de milagres, porque as 3 gerações que mais viram milagres na história, a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos, foram gerações incrédulas. É a pregação do Evangelho que tem o poder de tocar os corações e converter os corações a Cristo. É por isso que nós vamos ver agora a pregação do apóstolo Pedro. Primeiro, Pedro se levanta em Jerusalém para explicar que aquele fenômeno não era embriaguez, sendo aquela a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. O que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias, depois dessas coisas, do arrependimento do povo, da preparação do povo, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Ou seja, o Espírito Santo vem quebrando barreiras, preconceitos sexuais, é sobre o filho e a filha. Barreiras etárias, é sobre o jovem e sobre o velho. Barreiras sociais, sobre os servos e sobre as servas. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre toda a carne, não toda a carne quantitativamente falando, mas qualitativamente falando. Ou seja, Deus derrama do seu Espírito não sobre todos, sem exceção, mas sobre todos, sem acepção. Ou seja, jovens e velhos, homens e mulheres, doutores e analfabetos, servos e chefes, todos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. E quando Pedro se levanta para pregar, o sermão dele tem algumas características. Em primeiro lugar, o sermão dele foi cristocêntrico quanto ao seu conteúdo. Pedro falou sobre a vida de Jesus, como Deus aprovou a Jesus com sinais, prodígios e milagres. Falou sobre a morte de Cristo, dizendo que a morte de Cristo não foi um acidente, mas uma agenda do céu. Falou sobre a ressurreição de Cristo, mostrando que se a morte de Cristo não foi um acidente, a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Falou da ascensão de Cristo, como Ele está agora no trono, de onde intercede por nós, de onde Ele reina soberano em todo o universo. E finalmente Ele falou também do senhorio de Cristo. Aqueles que vocês crucificaram com mãos de iníquos, disse Pedro, Deus o constituiu em Senhor e Cristo. Nós não podemos pregar hoje panaceia, pregar uma mensagem para agradar o auditório. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar Cristo. Cristo é a essência da pregação apostólica. Mas a pregação de Pedro não foi apenas cristocêntrica quanto ao seu conteúdo, ela foi clara acerca das suas exigências.
O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Não há pregação bíblica sem tocar na ferida, sem apontar o pecado, sem exigir mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de emoções, sem arrependimento. Mas a pregação de Pedro também foi específica quanto à promessa. Promessa com respeito ao passado, remissão de pecados, e promessa em relação ao futuro: recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas, finalmente, a pregação de Pedro foi vitoriosa quanto aos seus resultados. Diz a Bíblia que quando Pedro então está pregando, a multidão tem o seu coração compungido e pergunta: o que nós vamos fazer? E Pedro responde que eles deviam se arrepender, que eles deveriam ser batizados, que eles receberiam o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que a resposta foi que naquele dia quase 3.000 pessoas são convertidas, batizadas e agregadas à igreja. Uma pregação no poder do Espírito Santo é uma pregação que produz resultados para a glória de Deus. Mas, finalmente, agora nós vamos ver qual é a atitude de uma igreja cheia do Espírito Santo. E Atos 2, 42 a 47, vai mostrar as marcas desta igreja cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que fica andando atrás das novidades do mercado da fé, não é aquela que corre atrás de milagres, de coisas sensacionalistas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja firmada na palavra de Deus, fiel às Escrituras. Segundo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na oração, uma igreja que tem fome de Deus, que tem sede de Deus, que quer ter comunhão com Deus. Terceiro, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão, onde há um só coração, uma só mente, um só propósito, uma só alma, onde os irmãos têm prazer de estarem juntos na casa de Deus, de casa em casa, tomando as suas refeições, onde há harmonia, onde há paz, onde há comunhão entre os próprios irmãos. Quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde tem temor de Deus e os sinais e prodígios de Deus. Hoje carecemos de uma igreja que tenha reverência, uma igreja que respeite a santidade de Deus, pois uma igreja que se curva diante da majestade de Deus, esta é a igreja que experimenta os prodígios e milagres de Deus. Mais do que isto, esta igreja é uma igreja que louva a Deus, e esta igreja conta com a simpatia do povo. O culto desta igreja é uma festa, é uma celebração, é uma empolgação, é uma alegria. Este povo louva a Deus com entusiasmo e é um povo que conta com a simpatia do povo. Ela é santa, sem partir para a santarronice. Ela é pura, sem ser farisaica. E por isso diz a Bíblia que dia a dia o Senhor acrescentava a esta igreja os que iam sendo salvos. O crescimento da igreja não é obra humana, é obra divina. Quando a igreja leva Deus a sério, Deus a faz crescer. Quando a igreja tem qualidade, Deus produz nela quantidade. Eu quero orar com você. Nós hoje precisamos do derramamento do Espírito Santo. O Pentecostes foi único, como o Calvário foi único. Mas depois do Pentecostes, nós podemos experimentar novos derramamentos do Espírito, nova plenitude do Espírito, sendo cheios do Espírito outra vez, e nós precisamos do Espírito Santo para vivermos uma vida digna de Deus, para vivermos anunciando com autoridade e poder o Evangelho de Jesus Cristo, para vivermos uma vida digna da gloriosa vocação com que fomos chamados. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque Jesus Cristo venceu a morte, voltou ao céu, está reinando, há de voltar, mas Ele enviou o Espírito Santo para estar para sempre conosco. E agora, Senhor, enche-nos do Teu Espírito para vivermos uma vida digna do glorioso Evangelho da Graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Na mensagem de hoje, baseada em Atos, capítulo 2, versos de 1 a 47, o reverendo Hernandes abordou 4 pontos. A descida do Espírito Santo, como um vento impetuoso e língua como de fogo. Segundo, o fenômeno das línguas, onde todos os discípulos, cheios do Espírito Santo, falaram das grandezas de Deus. Terceiro, a pregação do poder do Espírito Santo, quando Pedro entrega uma mensagem cristocêntrica, quase 3.000 pessoas são convertidas. Quarto, a vida da igreja cheia do Espírito Santo, demonstrando zelo pela doutrina, oração, comunhão, adoração e temor. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é que Deus fazia prodígios e Ele mesmo acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pentecostes, o derramamento do Espírito. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que de certo abençoou a sua vida e que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação, para presentear um familiar ou amigo. Acesse agora mesmo o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou ligue de segunda a sexta-feira, no horário comercial, para 0800 119 105. Também pelo nosso site você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça mesmo a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou ainda para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. O Espírito Santo de Deus falou o seu coração na mensagem de hoje. Eu quero lhe convidar para estar amanhã às 9 horas com toda a sua família e participar ali da escola dominical com classe para todas as idades e do culto matutino. E à noite do culto vespertino às 18 horas. Você vai dizer ao pastor que você é um convidado do programa Verdade e Vida e quer conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Você aí que é do Rio de Janeiro, nós temos amanhã um compromisso muito importante. A partir das 9 horas ali na Avenida Atlântica, em Copacabana, com a nossa caminhada Cidadania. Ponha fé nessa ideia. A concentração será às 9 horas ali no Forte de Copacabana, no posto 6, onde caminharemos até o posto 3, onde realizaremos ali a cruzada Verdade e Vida, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes estará ministrando a palavra de Deus aos pais no seu dia e a milhares de pessoas que participarão dessa programação de fé. E você que é de Recife, Pernambuco, aí Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, você também é o nosso convidado especial para participar do culto comemorativo dos 153 anos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele será realizado às 18 horas no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, e o presidente da nossa Igreja, do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, será o pregador da palavra e teremos a participação de todas as igrejas do Recife. A soberania de Deus na salvação. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, desta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Cidadania. Ponha fé nessa ideia. Esse é o tema da nossa caminhada, que acontecerá no próximo dia 12 de agosto, às 9 horas, ali com a concentração no Forte de Copacabana, no posto 6, e que culminará com a nossa cruzada Verdade e Vida por volta do meio-dia, ali no posto 3, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes estará ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Cidadania. Ponha fé nessa ideia. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade. Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br. No próximo dia 12 de agosto,
Você que é do Recife, nós temos um compromisso. No Centro de Convenções de Pernambuco, ali em Olinda, estaremos comemorando os 153 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pregador será o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do nosso Supremo Concílio, que ministrará a palavra ao seu coração. Todas as igrejas do Recife são convidadas às 18 horas no próximo dia 12, no Centro de Convenções em Olinda, Pernambuco.